Espero que todo mundo esteja bem. Acordamos hoje em temperatura de -3, tá um frio, tá um gelo, mas pelo menos os nossos corações estão aquecidos, né? Se a mão não tá, minha mão tá congelando, pelo menos o meu coração tá quente. Mas hoje é capítulo 10 de Provérbios, tem sido um tempo tão maravilhoso. Desculpa, um tempo tão maravilhoso. Eu até falei para minha mãe que o tanto que tem sido edificante. Eu já li Provérbios antes e parece que toda vez que alguém lê, a gente estuda um capítulo diferente, tem coisas que eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Fiador, dá conselho até sobre fiador, porque eu lembro de uma época que eu estava querendo conseguir alugar uma casa e para achar um fiador é difícil demais. Aí eu pensei, nossa, talvez é porque eles leram Provérbios, né? Mas hoje é o capítulo 10 e eu vou estar lendo ele todo, e aí depois eu vou separar eles em temas. Então não vai ser em ordem de números, mas vai ser em ordem de títulos, de temas. Então eu vou trocar de versículo. E o Provérbios 10, ele mostra o contraste entre o justo e o ímpio, e tem o objetivo de oferecer ensinamentos práticos para a gente viver de forma sábia, né? Um contraste entre o justo e o ímpio, e o sábio e o tolo. Então, quem puder, por favor, acompanhe. O capítulo 10 tem 32 versículos e diz: Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios fica transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contentas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, desculpa. Mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus lhe cumprirá. Como passa a tempestade, assim o perverso passa, o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso, para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca mais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo em abundância produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Glória a Deus. Que capítulo maravilhoso, né? Como ele cobre tantos aspectos da vida, né? Sobre a boca, o caminho, as bênçãos do Senhor. E o primeiro tópico são quatro temas principais, né? Que eu gostaria de focar.
no capítulo 10. Primeiro, eu queria focar no tema sabedoria e justiça versus tolice e maldade. Então, o primeiro tema é sabedoria e justiça versus tolice e maldade. Aqui a gente vê que o capítulo 10 destaca que os justos prosperam e os sábios tomam decisões que levam à vida, enquanto os ímpios e tolos enfrentam a destruição. Por exemplo, no versículo 10, no capítulo 10, fala: o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. E como isso é verdade, né? Quando eu estava na minha fase rebelde, né, vamos dizer, a minha mãe só andava triste. Você não via um sorriso no rosto da minha mãe. Tipo assim, é claro que você tenta colocar um sorriso, uma aparência de feliz, mas você dá pra ver que a pessoa tá triste. Então a gente vê que quando o filho busca a vida e a vida a gente encontra em Jesus, então significa que eles estão no caminho certo. A mãe tá sempre feliz, é a alegria do pai. O pai tem um orgulho de falar: nossa, esse é meu filho. E enquanto os filhos não estão procurando o caminho da morte, né, que é viver uma vida de pecado, é a tristeza da sua mãe, né? E, e isso é muito verdade, né? E se nós voltarmos a alguns capítulos para o capítulo 1, é interessante que a gente vê que no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui a gente vê que Deus chama de louco aquele que acredita nas suas próprias ideias. Acredita que as suas ideias são melhores e desprezam os ensinamentos de Deus. E agora no capítulo 10, a gente vê que o Senhor chama de tolo o filho que despreza os ensinamentos do pai. Então a gente vê essa ligação, né, de louco é aquele que despreza os ensinamentos de Deus e de tolo o filho que despreza os ensinamentos dos seus pais. E no versículo 8, que está escrito: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Aqui o louco, ele é descrito como alguém que rejeita as instruções e sofre as consequências. Então a gente tem que, eu tenho feito isso, na verdade, é que eu tenho refletido, será que eu tenho agido como uma pessoa tola, uma pessoa louca? Será que Deus está tentando me ensinar algo e eu tô achando que as minhas ideias são melhores e eu acabo desprezando? Eu reflito, eu reflito nessa, eu tenho refletido nisso, até com o que minha mãe fala. Eu fico, quando ela me fala uma coisa, quando ela me dá um conselho, eu tô parando para refletir, tô pensando, será que eu tô recebendo ou que será que eu estou desprezando, né? Na hora você fala, sim, verdade, verdade. E despreza, ou será que eu estou recebendo os conselhos, né? Será que eu tô sendo uma filha tola? Ou será que eu tenho como uma insensata, né? Louca? Ou será que eu tenho recebido os ensinamentos, né? E Provérbios fala muito de loucos, né? Toda hora você vê, cada versículo fala sobre louco, menciona os loucos, né? E eu gostaria de falar das características dos loucos também, que são em Provérbios 12, 15 e capítulos 15 e 5, descrevem loucos como aqueles que rejeitam conselhos e instruções. E também em Provérbios 10, 14, 29 e 11, falam de loucos como aqueles que falam sem pensar e dizem coisas imprudentes. Ou no capítulo 14, versículo 16, loucos são aqueles que confiam em si mesmos excessivamente, sem discernimento. Provérbios 19, 3. Vocês não vão lembrar de todas essas citações, mas é só se vocês forem assistir, né, pelo vídeo no nosso canal do YouTube, que é Mães e Filhos que Oram, que aí vocês podem anotar. Loucos são aqueles que causam problemas a si mesmos e aos outros por sua conduta. Então, os loucos, se a gente não tomar cuidado, a gente pode facilmente virar pessoas loucas, né? Rejeitar instrução e conselho, falar sem pensar, confiar em si mesmo, causar problema. Tipo, isso não é uma coisa fora do normal, né? Tipo, por causa disso que a gente tem que refletir muito sobre as nossas vidas e as nossas escolhas, né? Porque a gente pode muito facilmente cair nesse buraco, né? Que é confiar nas suas próprias ideias, ser movido pelas suas preferências, né? E, esse é o primeiro tema de Provérbios 10, que é a sabedoria e justiça versus tolice e maldade.
Agora a gente vai para o segundo tema, que é o uso da língua. O uso da língua é o segundo tema, que ressalta a importância de falar com prudência e a diferença entre palavras que edificam e as que destroem. Então, a diferença entre a prudência, né? Eu aprendi uma palavra nova que a pastora Núbia me ensinou, não, ela nos ensinou, que prudência fala de ser discreto, né? Não é aquela pessoa que sai contando a vida toda, se abrindo tudo, ela é discreta. Então, aqui o uso da língua ressalta a importância de falar com prudência, então ser discreto, né? E a diferença entre palavras que edificam e as que destroem. No versículo 11, fala: A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Aqui a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de sabedoria, nós falamos palavras sábias, palavras de vida. Mas se o nosso coração está cheio de tolice e injustiça, então disso falaremos, consequentemente. Sabe aquelas pessoas que você conversa que sempre que parece que tem sempre uma palavra de vida, sempre tem um conselho, sempre tem alguma forma de te motivar, sempre tem alguma coisa boa para falar, sempre encontra coisa boa no meio das coisas que parece estar tudo ruim. Essas pessoas estão cheias de vidas, cheias de vida. E a vida a gente encontra em Jesus, a sabedoria a gente encontra em Jesus. Então a gente, buscando a Jesus, a gente vira uma fonte de vida, né? A gente passa para as pessoas aquilo que Deus nos dá, né? A água jorre do trono de Deus pelas nossas vidas e a gente alcança outros com o rio de águas vivas de Deus. E é tão bom conversar com pessoas assim, parece que te dá uma esperança de que não acabou, de que ainda tem uma chance, ainda tem uma solução. E essas são pessoas que estão cheias de sabedoria, falando palavras de vida, né? Palavras de esperança, palavras que motivam, que encorajam, né? E o uso da língua é uma coisa tão, tão séria, né? A gente vê que tanto da boca pode sair bênçãos e também maldições, e Provérbios está aqui nos ensinando, né? Que os lábios, é, que daquilo que sai da boca do justo pode trazer vida, mas a boca dos perversos é cheia de violência, né? Você já viu quando uma pessoa que está longe de Deus abre a boca é só para reclamar, só reclama, só murmura, só critica, nada tá bom, nada é suficiente, nunca encontra uma razão para estar feliz, mas nós encontramos a felicidade e a alegria e o amor no meio das dificuldades, no meio das adversidades, porque a gente sabe que no final das contas Deus ainda continua no trono, ele ainda continua sendo Deus e que, independente da minha situação, Deus é imutável, imutável, inabalável, independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que nós estamos enfrentando no momento, Deus continua sentado no trono e ele continua sendo Deus. O controle ele não perde nunca. Então a gente pode sorrir em momentos difíceis, porque a gente sabe que, independente do que eu estou passando, as coisas vão melhorar. O mar vai se acalmar, a tempestade não é para sempre, e nem o deserto. Tudo passa, tudo passa. E a gente encontra descanso em meio à tempestade, né? Eu amo pensar que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. É essa paz que eu quero, de poder dormir quando o mar tá agitado, os ventos estão fortes, soprando, o barco tá agitado, mas eu ainda posso dormir, porque eu sei que o meu Deus é o dono do barco, né? Como isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E agora o terceiro tema é sobre a riqueza e o trabalho. Olha como o Provérbios ele é completo, né? Ele fala sobre a sabedoria e a tolice e a maldade. Ele fala sobre o uso da língua. E agora ele vai falar sobre a riqueza e o trabalho. É espiritual, é emocional, é físico, é tudo. E E a riqueza e o trabalho fala sobre a atitude correta em relação aos bens materiais e ao esforço, constatando a prosperidade do trabalhador diligente com a pobreza dos preguiçosos, né? No versículo 4, Provérbios diz: O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, né? O que isso está falando? Que o sábio ele trabalha e ele prospera, mas o tolo ele é preguiçoso e ele empobrece, né? Porque ele não trabalha. E,
E é claro, né, cada um tem a sua situação, né? Alguns não podem trabalhar, mas aqueles que podem, o conselho de Provérbios, né, como a pastora Nubia estava falando, Provérbios, a maioria de Provérbios foi escrito por Salomão, mas teve alguns capítulos que foram escritos por outras pessoas, né? Como Agur e Lemuel e os homens de Ezequias, né? E e o conselho de Provérbios é de trabalhar, né? Você poder trabalhar, conseguir o seu dinheiro e pagar as suas contas, não ficar em dívida com ninguém. E, e Deus vai te prosperar, né? E no versículo 26 eu achei esse versículo muito interessante, que diz: Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que mandam. E eu falei, como vinagre para os dentes. Fui pesquisar. O vinagre para os dentes, o vinagre, né? Ele é altamente ácido e é muito desagradável para os dentes. Ele pode danificar gravemente o esmalte dos dentes, né? E isso causa muita dor e desconforto. E a fumaça para os olhos, ela causa irritação, né? Fumaça. E lacrimeja os olhos e dificulta a visão. Então, se o vinagre é altamente ácido e desagradável, pode danificar, ele causa dor, ele causa desconforto. E a fumaça, ela causa irritação, ela lacrimeja, dificulta a visão. É assim que Deus está comparando, né? O tolo, né? O preguiçoso para o seu chefe, né? Então, o preguiçoso ele é como um vinagre para os dentes e fumaça para os olhos para o seu chefe, né? E o que que isso está querendo dizer? Que da mesma forma que essas coisas causam isso aos olhos e aos dentes, o preguiçoso cria dificuldade para os outros. Ele causa frustração, incômodo. E a gente tem que olhar para nós mesmos e a gente tem que pensar, né? Será que eu estou sendo uma dificuldade para as pessoas? Será que eu estou causando frustração? Será que eu estou causando incômodo na vida das pessoas? Será que eu estou sendo uma carga ou um alívio? Será que eu estou sendo um peso para a vida das pessoas? E a gente talvez não pode estar fazendo, não está fazendo por maldade, mas a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e pensar e avaliar, será que eu estou virando um peso? Eu acho que foi André que falou uma frase que eu fiquei, meu Deus, que frase maravilhosa. É que nós temos que ser construidores de pontes e não de muros. Maravilhoso isso. Esse ano, uma das minhas orações é que eu falei, Jesus, que eu não venha perder as oportunidades que o Senhor está me apresentando. Porque tem oportunidades que só aparecem uma vez. Pode aparecer outras, mas não vai ser a mesma. Então eu falei, Jesus, me dá discernimento para que quando o Senhor me apresentar uma oportunidade, eu não venha estar distraída demais para perdê-la. Sabe? E muitas das vezes, e Deus usa pessoas. É assim que Deus faz. Deus pode usar muitas coisas, e uma das coisas que ele usa são pessoas. E a gente tem que ser construidores de pontes e não de muros, né? E isso é uma advertência aqui do capítulo 10 de Salomão para nós, para a gente não ser como um incômodo, como um peso, como uma dificuldade para os outros, causando frustração, como uma fumaça nos olhos, como um vinagre para os dentes, né? Como isso é maravilhoso. Gostei dessa análise, né? Vinagre para os dentes, fumaça para os olhos. Falando uma linguagem que a gente consegue entender, né? Como a Bíblia é atual. Na Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é muito atual. É impressionante como que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás e ainda fala na mesma linguagem que a gente consegue entender. Ela não ficou velha, não ficou aquela coisa, ah, não, mas isso daí é dos tempos passados. Não, ela ainda continua é, aplicando milhares de anos depois, né? Maravilhoso. Fantástico. E agora o último tema é o temor do Senhor. Temor do Senhor. E, e Provérbios fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso significa? Se a gente não temer a Deus, a gente não será sábio. Começa pelo temor. Mas a gente tem que temer a Deus, né? E isso não significa ter medo, mas sim temer. Ter o temor do Senhor em nossos corações, né? E o temor do Senhor é apresentado como uma chave para obter a sabedoria e prolongar os nossos dias de vida, né? Então, o temor do Senhor é uma chave para obter a sabedoria, é o princípio da sabedoria e para prolongar os nossos dias de vida.
Isso fala claramente no versículo 27, que diz: O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão os anos da vida abreviados. Então, se a gente quer viver por muitos anos, né? A minha mãe, ela tem que viver pelo menos uns 70 anos de vida. Pelo menos. Então, ela tem que ler muito provérbios para ela durar muito tempo, para ela ver os netinhos dela e passar muito tempo com nós. Então, ela já tem aqui a chave para aumentar os dias dela, é temer a Deus. Se ela está temendo um pouco, ela tem que temer mais. Se ela está temendo muito, ela tem que temer mais ainda para ela passar muito tempo nessa terra. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. É, é uma chave para obter a sabedoria é através do temor a Deus, prolongar os nossos dias. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Está escrito no versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Versículo 17. Por isso nós devemos amar a correção de Deus, pois ela nos dá vida. Se a gente pensar, nossa, Deus está me ensinando agora, é para eu viver, né? E não é para eu morrer. Por causa disso que ele está chamando a minha atenção, porque ele quer que eu viva. Ele tá me dando vida nesse momento. Porque às vezes antes resistia, né? A repreensão de Deus. Mas eu percebi que eu falei, gente, eu tô resistindo o conselho de vida, eu tô resistindo anos de vida, né? Vamos dizer, se toda vez que a gente fugir da sabedoria, a gente abreviar o nosso tempo na Terra. Então eu falei, tipo, gente, eu tô procurando um caminho de morte. Então, literalmente, eu tô procurando morrer, né? E, e hoje em dia eu falo, Jesus, eu não quero nem te resistir, que seja feita a tua vontade. Mas ontem eu falei para Deus, olha, Deus, não precisa me testar. Entendeu? Eu tô falando isso daqui, mas confia, por favor. Não me testa para ver se realmente eu acredito, eu tô obedecendo, eu tô seguindo o que eu tô falando. Não precisa me testar, Jesus. Misericórdia. Os testes de Deus, irmãos, misericórdia. Mas é bom, né, irmãos? A gente está aprendendo. Glória a Deus. E no versículo 27, que foi aquilo que eu li, né? Que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Está falando de longanimidade, né? E longanimidade é um dos frutos do Espírito. Olha que bênção, os frutos do Espírito. E é consequência do temor ao Senhor. Então, longanimidade, longos anos nessa terra, muitos anos de vida e vida em abundância, né? É, é alcançada através do temor ao Senhor. Então, no momento que a gente teme a Deus, a gente tem os nossos anos abreviados, não, longanimizados, prolongados, e, e a gente vive vida próspera. Amém? Glória a Deus. O versículo 30 fala: O justo nunca, jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Olha a ênfase que tem. O justo nunca, jamais. Nunca, jamais. Só poderia ter falado nunca ou jamais, mas juntou os dois para ter um ênfase que nós não seremos abalados. Glória a Deus. Mas os ímpios não habitarão a terra. O justo não será abalado. Por quê? Porque ele está firmado na rocha inabalável que é Cristo, né? Como uma árvore bem enraizada. Por isso nós não seremos inabalados, porque se a gente está com Jesus, Jesus não abala, então a gente não vai abalar com ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Como uma árvore bem enraizada, os ventos vêm, os ventos vão, as tempestades vêm. Pode estar no deserto, pode estar no mar, pode estar aonde nós estivermos, nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso significa que, embora o justo possa enfrentar dificuldades e adversidades, ele permanece firme, porque a sua vida está fundada na fidelidade de Deus e na sabedoria divina. Glória a Deus por isso. Deus continua sendo Deus. Independente daquilo que eu passo, Ele continua sendo Deus. Independente das dificuldades que eu enfrento, Ele continua sentado no trono.
E ele continua no controle de todas as situações. Nada passa batido aos olhos de Deus. Por isso nós não seremos abalados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele permanece, ele continua sendo Deus. Por outro lado, os ímpios não têm estabilidade. Aqui, quando fala habitarão a terra, mostra que o ímpio não tem estabilidade. E o resultado do pecado é a morte, tanto física como espiritualmente. Eles não herdarão o reino de Deus. Eles não habitarão a terra. Isso pode ser interpretado como espiritualmente, eles não herdarão o reino de Deus, ou físico, eles morrerão. Porque até uns versículos passados aqui, ó, no versículo 21, diz: Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então, esse não habitarão a terra é tanto espiritual quanto físico também. Eles morrem porque eles têm falta de entendimento, eles têm falta de conhecimento, né? E a gente vê isso que a sabedoria ela traz vida e a tolice traz a morte. E o resultado do pecado é a morte, né? Isso significa que os justos têm segurança e permanência. Os justos têm segurança e permanência, e os ímpios têm instabilidade e afastamento. Para que a gente vai ser ímpio, né, irmãos? Só dá ruim pro lado deles. Tô brincando, pro lado deles não. A gente tem que tomar cuidado pra gente não ser ímpio também, né? Mas só dá ruim. É morte, é instabilidade, é afastamento, insegurança, pecado, só coisa ruim. Então, os justos, ele encontram segurança e permanência, inabalado. Não seremos abalados, porque nós estamos com Jesus. E os ímpios encontram estabilidade e afastamento. Eles não têm segurança, eles não têm certeza de nada, porque quem vai dar certeza para eles? Satanás não pode controlar, né? Ele pode tentar te convencer a tomar certas atitudes, certas decisões, que vai levar a sua vida vai levar isso a acontecer na sua vida, mas Jesus ele pode te garantir, eu te garanto vida e vida em abundância. Me segue, pega a sua cruz e me segue, né? Glória a Deus por isso. Agradeço muito pela oportunidade de vir falar aqui. É uma honra, é um privilégio que o Senhor nos deu, tem nos dado, né? É muito bom, muito bom vir falar, porque esse ano eu tenho falado com Deus, eu falei, Jesus, eu estou vivendo os meus sonhos. Eu me emociono pensar nisso. Eu estou vivendo os meus sonhos, né? E isso é resposta de oração, né? E eu acredito, eu tenho certeza que todos vocês, se vocês olharem para a sua vida e refletirem, vocês vão ver que vocês estão vivendo aquilo que você orou anos atrás, né? Até tá num país estrangeiro, né? Aqui tem vários países, né? Tem Espanha, tem Holanda, tem Portugal, tem Inglaterra, tem Brasil, acho que tem mais, eu esqueci o outro. Mas são vários países. Onde? França. Tem França, olha aí, mães e filhos alcançando vários países. Glória a Deus por isso. Não é glória nossa, não é glória da minha mãe, mas é glória do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, é que vidas venham ser alcançadas, né? Não é nós que fazemos, não vem de nós. Se for vir de nós, não sai nada que presta. Mas quando vem de Deus, é verdadeiro, é permanente, é seguro, é verdadeiro, traz vida, sabedoria, traz prosperidade, traz generosidade, traz bondade, traz tudo de bom, longanimidade, né, os frutos do Espírito e é, é outra coisa que eu ia falar. Desculpa, irmãos, se teve hora que eu falei palavra errada. Depois que eu mudei pra cá, eu esqueci umas palavras, aí eu crio as minhas palavras, mas acho que todo mundo entendeu, né? Glória a Deus.
a gente